Pode ser feminina sem ser sexualizada? Essa pergunta acompanha muitas mulheres no dia a dia, na roupa que escolhem, no jeito de andar, no modo de ocupar o espaço, porque muitas vezes não é sobre o que a mulher faz, é como o outro a olha. Existe algo que precisa ser dito com clareza. O olhar do outro começa no outro, mas ele encontra algo em nós. O corpo, a roupa, a postura, a presença. E aqui nasce a confusão. Nem toda feminilidade é convite, homem. Nem toda expressão é provocação. Nem toda presença é sexualização. Mas a mulher foi ensinada a acreditar que ela é responsável por controlar o olhar alheio. Isso gera insegurança. E eu vivi isso muito claramente quando eu trabalhava em um órgão ligado a uma igreja evangélica. Certo dia, um pastor me chamou para conversar. E ele disse que eu não poderia usar a calça mais ajustada ao corpo. Nem era uma calça tão justa assim. Disse também que eu não poderia mostrar os meus braços, que eu não poderia usar blusa sem manga. E naquele momento eu olhei para ele e perguntei algo muito simples. Eu disse: Isso é sobre mim ou isso é sobre o Senhor? Porque se o Senhor não consegue olhar para mim sem projetar algo, sem sexualizar, sem imaginar algo que não está sendo oferecido, então o problema não está no meu corpo, o problema está no seu olhar. E esse foi um momento muito revelador para mim, porque ali ficou claro que muitas vezes a mulher é chamada a se esconder para proteger o desconforto do outro. E isso acontece em muitos ambientes religiosos, profissionais, sociais. A mensagem é sempre parecida: cuide do que você veste. Cuidado com a forma que você aparece. Você está chamando muito atenção. Como se a feminilidade precisasse pedir permissão para existir. A psicologia social já estudou isso. Pesquisas sobre a objetificação feminina mostram que a sexualização de mulheres está muito mais ligada às crenças, aos valores e ao repertório de quem observa do que as características objetivas mesmo da mulher observada. Duas mulheres podem estar vestidas da mesma forma, de forma semelhante, podem ser interpretadas de maneira completamente diferentes, dependendo de quem a olha. Isso desmonta um mito muito perigoso, o de que a mulher controla totalmente a forma como será percebida. Ela não controla, e aqui entra uma distinção fundamental. Expressão é o que sai de você. Projeção é o que o outro coloca em você. Quando uma mulher escolhe uma roupa, ela está expressando identidade, fase de vida, estética, mensagem. Quando alguém sexualiza isso, automaticamente já não é mais sobre a mulher, é sobre a projeção de quem olha. E entender isso devolve muito poder a você, mulher. E agora vem a parte prática, porque reflexão sem saída não sustenta. A segurança feminina não nasce de esconder o próprio corpo, ela nasce de habitar o corpo. Postura comunica mais do que roupa, presença comunica mais do que pele à mostra, ritmo comunica mais do que forma. Uma mulher segura não pede desculpa pelo espaço que ocupa. Ela não se explica em excesso. Ela não se encolhe para caber em algum lugar. Ela não se endurece. Ela ancora. A pergunta não é o que eu visto para não ser sexualizada. A pergunta mais potente é como eu me sinto dentro do meu corpo quando entro em um ambiente. Quando a mulher se sente confortável, alinhada, inteira, o corpo relaxa, a postura se organiza, o olhar muda, e isso altera a sensação que essa mulher projeta. Não é porque o outro deixou de olhar, mas porque você, mulher, deixou de se ausentar de si. Ser feminina sem ser sexualizada não é um pedido, é um direito seu. E talvez a chave não esteja em se esconder.
nem em se endurecer, mas em se sentir segura no próprio corpo, a ponto de não precisar se explicar por existir. E eu te deixo com uma pergunta final. Pode, Fê, uma mulher habitar o próprio corpo sem carregar a culpa do olhar do outro? Pense nisso. E esse foi mais um episódio do podcast Ei Mulher, no quadro Pode, Fê?